Obrigado, papai. Obrigado por esse tempo juntos aqui. E agora, Senhor, em que teremos a rica oportunidade de repartir e compartilhar das Sagradas Escrituras. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação sobre quem o Senhor é. Porque se soubermos quem o Senhor é, poderemos ser mais intencionais em caminhar na busca por sermos semelhantes a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão juntos aqui. Obrigado por estarmos aqui reunidos e em comunhão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar. De fato, o Senhor tem trazido um temor gostoso para a gente hoje aqui, hein? Não é verdade, irmãos? Bom. Vou continuar, vou ficar aqui, levinho. E aí, irmãos? Todos em paz e felizes? Amém ou não? Condição de alegria é porque a gente permanece na esperança, não porque as circunstâncias sejam favoráveis. Ouviu isso ou não? Amém? Condição de alegria é porque a gente permanece ancorado na esperança em Cristo Jesus e não porque as condições sejam favoráveis. Por alguma razão, essa palavra está indo para alguém aí. Amém? Para que você se ancore na esperança e não em circunstâncias para dizermos que estamos alegres. Cristo mantém o nosso coração cheio de esperança. Amém? Quero mandar o esboço nosso grupo. Oi? Ele se preparou. Você quer recitar um salmo, é isso? É, cara. Claro, vem cá, gatão. Você quer pôr aqui a sua Bíblia? Pode pôr então, cara. Vai lá. Qual o salmo que você vai falar? É? Manda ver, pode recitar o salmo. Porque não é quem te guarda, porque não é o teu escudo à tua direita, porque de mim não se tira de dia nem a lua de noite, porque não te guardará no teu do mal, ele guardará a tua alma, porque não guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora tu és quente. Amém. Uau! Você é lindão, cara. Curioso, né? O Senhor nos faz mencionar sobre alegria e Ele vem para falar o Salmo 121. Amém? De fato, o Senhor está sobre todos
impulsionando a todos, por meio de todos, para todos. Amém? O Júnior e a Adriana, se puder, encaminha o esboço para ela, por gentileza, tá bom? Irmãos, a gente tem compartilhado uma série de mensagens sobre igreja, né? A gente tem feito uma série de ministrações sobre esse assunto. E uma das coisas que foi muito legal, eu tive a oportunidade de conversar com alguns pastores, né? Amigos meus. É interessante, né? Que por muitos anos eu sempre tive o perfil de mandar uma mensagem, né? Fazer um contato com um pastor e tal, um colega. E nesse momento que a gente está vivendo aqui, de vez em quando eles mandam mensagens perguntando como estão as coisas. E essas últimas 2 semanas eu recebi várias mensagens assim de colegas pastores, né? E aí ele perguntou, ele falou, cara, eu vi umas postagens de vocês lá na rede social que vocês começaram agora há um pouco de tempo, né, e tal. Vocês estão falando sobre igreja, né, e tal. E aí um deles foi bem encorajador, assim. Ele falou, cara, se você tiver que queimar o tempo que for necessário falando sobre igreja, porque esses irmãos que estão hoje caminhando com vocês, ainda que seja um número pequeno de irmãos, eles são os irmãos que vão trazer continuidade da mensagem, daquilo que vocês estão falando sobre igreja. E outras pessoas que venham se achegar ao longo do tempo, quando eles quiserem ouvir falar sobre, cara, o que vocês entendem de igreja? Esse ano que a gente tem compartilhado praticamente inteiro, né? Quase que todo sobre igreja, de fato ele vai trazer para a gente essa compreensão que ela vai se perpetuar ao longo do tempo. De vez em quando a gente vai ter que revisitar algumas mensagens e retornar, isso faz parte, mas nós entendemos o quão importante é essa base que a gente está estabelecendo falando sobre igreja. E hoje eu quero compartilhar sobre Betânia. Pela primeira vez eu vou compartilhar uma mensagem sobre o nome Betânia aqui entre nós. Essa mensagem ela foi derramada sobre o meu coração, Elinete, no ano de 2007. São quantos anos? 16 anos, né? Eu ganhei um livro de presente de um tio meu, tio Elcio, que é o tiozão do meu coração, que o Senhor recolheu há 2 anos e meio atrás. E esse livro trouxe essa reflexão sobre Betânia. E eu lembro que eu preguei inúmeras mensagens sobre isso entre os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e depois essa mensagem eu guardei. E quando nós, em julho do ano passado, a gente passou a se reunir com 2, 3 famílias, depois 4, 5 lá em minha casa, eu parei para fuçar os meus esboços antigos e eu achei um esboço escrito a caneta, né, a mão ali, sobre esse assunto. E eu lembro que em algumas conversas entre nós, foi isso que trouxe um impulsionar para a gente entender algumas coisas juntos, a gente entender repartindo. E eu quero trazer esse compartilhar para todos nós hoje aqui. Está gravando, então, que não dê nenhum BO aqui. Está no iPad. Menos mal, não tem ligação telefônica. Não, e eu já coloquei no silencioso ali também para não... E eu quero trazer uma reflexão sobre Betânia, que está lá começando em Lucas 10. Podemos abrir? Lucas capítulo 10. E o termo Betânia, na verdade a mensagem, né, eu coloquei Betânia, preparando um lugar para Jesus. Amém? Nosso maior desafio hoje, gente, é a gente compreender que Betânia era um lugar aconchegante para Jesus. E a gente pode ser esse lugar onde Cristo habita, em nível pessoal, em nível individual. Então eu sou alguém que recebe o Cristo e vive por meio do Cristo, em nível pessoal. Mas nós podemos ser, enquanto igreja cristã,
e não estamos falando apenas de igreja local, mas pensando na igreja do Cristo, a igreja invisível, a igreja na cidade, nós podemos também ser esse lugar que é, obrigado meu filho, que é um lugar aconchegante para Jesus como igreja local. Amém? Lucas 10, todo mundo achou? Verso 38. Lucas 10, 38. O que está dizendo para a gente? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém? Gente, vamos, conforme a gente sempre tem encorajado os irmãos, né, a termos um tempo de compartilhar juntos aqui, quando a gente ouve esse relato, quem são os personagens que estão aqui presentes nesse relato? Tem Jesus ali presente, quem mais? Marta e Maria. E o que a gente foi meio condicionado na mente da gente, meio treinado na mente da gente, para processar quando a gente leu esse texto aqui? Quando a gente olha Marta e Maria, a gente pensa em quê aí? Fala aí, o que vem ao seu coração? Quando você ouve assim o relato, o texto, o que vem ao seu coração? Marta era ciumenta, o que mais? Agitada, o que mais, gente? Oi? Ansiosa, né? Fatigada. Sim. O que mais? Preocupada com as coisas dessa terra. Sim. O que mais, gente? Pensar que porque Jesus falou que Maria fez a escolha certa, Marta fez a escolha errada. Muito bom. Muito bom. O que mais? Imagina que Lázaro devia ter algum resto. Ele estava ali. Com certeza, talvez só observando, né? Deixa as mulheres se pegar lá que eu vou ficar quieto aqui. Mestre, não se envolve. Essa briga é antiga. É verdade. A gente não tem a gente não tem o texto afirmando, né? Então, assim, aí são prerrogativas históricas, né? Então, a gente não entra no campo da afirmação. Então, o texto não... Inclusive, a gente não tem no texto qualquer preocupação, por exemplo, dele estar sendo cuidado, mas fala dele estar presente, né? Então, a gente não tem esse... Mas eu também já ouvi isso. Agora, vamos só apontar para uma situação. A maioria de nós, quando a gente lê esse texto, a gente põe Marta e Maria em dois extremos. Onde Marta é um problema, essa mulher é carnal demais, gente, pelo amor de Deus. E a gente olha para Maria e vê o quê? Cara, ali é mulher de oração, né? Ali só faltou botar um coque agora, né? E tal. E a gente costuma polarizar as coisas, é ou não é verdade? E a gente quer compartilhar exatamente durante a mensagem de hoje que o nosso olhar pode ser e deve ser um pouco diferente. Amém? Betânia parece um lugar que era próximo Betânia era um lugar próximo a Jerusalém e era um lugar que Jesus ele se sentia à vontade para estar, porque o lado tanto divino quanto humano de Jesus eram respeitados ali naquele lugar.
Então, na quinta-feira, inclusive, a gente teve um papo com os homens aqui e a gente falou sobre hospitalidade, por exemplo, uma parte da conversa. E a gente já esteve, talvez, na casa de alguém ou em algum estabelecimento, em algum lugar, e nesse lugar a gente pode ter sido até bem acolhido, mas a gente não ficou à vontade. Sim ou não, gente? Pode ter chegado num lugar, está tudo preparado, está tudo pronto, e a gente sabe que é para a gente, mas a gente não ficou à vontade naquele lugar, certo? Só que quando a gente olha para Betânia, especialmente a casa de Lázaro, Marta e Maria, era um lugar onde Jesus gostava de estar, porque as duas esferas da existência de Jesus eram devidamente cuidadas e amparadas ali. Porque a gente não pode esquecer que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Então Jesus ele tinha ali em Betânia tanto a sua humanidade quanto a sua divindade respeitadas e apreciadas. Eu quero chamar a atenção para essas duas palavras, respeitadas e o quê? Apreciadas. As duas dimensões da existência de Jesus eram bem acolhidas ali. Essa pequena aldeia, ela fica situada no lado oposto do Monte das Oliveiras, próximo ali a Jerusalém, e nós sabemos que ficava entre 3 e 4 quilômetros de Jerusalém. Quando a gente fala de 3 a 4 quilômetros, no texto bíblico fala que era a jornada de um sábado. Por que é a jornada de um sábado? Porque na verdade é de meio-dia. Porque o sábado era o Shabat, era o descanso deles, eles não andariam o dia inteiro. Eles andariam apenas metade do dia. Fez sentido essa expressão ou não? Então isso daria em torno de 2 horas e meia, 3 horas de caminhada, no máximo. Aí alguém vai me dizer, não, pastor, mas 3 a 4 quilômetros é muito mais rápido. É muito mais rápido com asfalto em linha reta. Sim ou não, gente? Nós estamos falando de uma região montanhosa e pedregosa. Por isso, sim, uma jornada de meio-dia. Amém, gente? A cidade de Betânia, e eu quero enfatizar algo aqui. A cidade de Betânia foi chamada de a cidade dos pobres, pois em sua cultura dedicava-se a cuidar de necessitados, esses que eram pobres, e doentes, manifestando um coração cuidadoso. Então, olha uma curiosidade sobre Betânia. Quando a gente fala sobre a cidade de Betânia, ela era uma cidade que a população, ela tinha culturalmente uma inclinação a ouvir, receber e cuidar de pobres, necessitados e enfermos. Então uma pessoa, inclusive, a gente tem relatos, né? A gente não tem o texto escrito, mas relatos culturais, de que uma pessoa que estivesse enferma e por isso padecendo algum tipo de dificuldade, poderia procurar amparo em Betânia, porque seria cuidada nesse lugar. E aí é curioso pensar que Jesus, ele passava o dia em Jerusalém, talvez, ensinando, trabalhando, servindo, ensinando o evangelho do reino, certo? E no entardecer, Jesus então assumia uma caminhada de 3 até 4 horas para ir descansar onde, gente? Para ir descansar em Betânia. Só que talvez no dia seguinte ele teria que estar de novo onde? Em Jerusalém. Assim, mas como assim, né? O que será que tinha em Betânia, naquela cidade, que a Bíblia diz aqui, que era uma aldeia. Gente, uma aldeia para nós já é um lugar de muita gente ou pouca gente? Para nós, imagina para a época. Entende, gente? Era um povoado, era uma aldeia, um lugar simples, um lugar pequeno, mas um lugar onde tinha gente com um coração cheio de ternura. Quero enfatizar isso aqui, amém? Mas um lugar que tinha gente cheio de compaixão e misericórdia. Jesus não reclamava de conduzir os negócios do reino em Jerusalém, mas por alguma razão ele preferia deixar Jerusalém e ficar em Betânia. E havia algo que fazia com que Jesus se sentisse bem-vindo e à vontade ali. Há um texto nas Escrituras, que todos nós já ouvimos falar, que certa vez um dos discípulos de Jesus levantou a voz e falou assim, Jesus, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Mas quando a gente fala assim, eu vou te seguir para onde o Senhor for, geralmente a gente pergunta, mas onde a gente vai ficar? É ou não é verdade? Então eu me recordo assim que eu tive a oportunidade
fazer algumas viagens, né, para ministrar em algum lugar e tal, pá. E eu lembro que muitas vezes eu chamava alguém, algum jovenzinho e tal, que a gente estava formando, discipulando e tal, para me acompanhar nessa viagem, para ele ver, né, geralmente como que a gente se porta, né, e tal. E uma das vezes eu levei um irmãozinho lá para o Rio de Janeiro. E aí eu lembro que ele estava inquieto e eu fiz de pirraça, assim, eu falei, eu não vou falar para ele até o último momento onde é que a gente vai ficar, né, e tal. E ele falou, pastor, mas onde é que a gente vai ficar? Porque quem vai andando com alguém que tem exercido cuidado e tal, sempre vai ter a preocupação de saber onde vai ficar, onde vai dormir, onde vai comer, o que tem que levar toalha, tem que levar lençol, o que tem que fazer. E certa vez um dos discípulos de Jesus levantou a voz e falou assim, Jesus, eu te seguirei para onde o Senhor for. E aí Jesus vira e fala assim, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Só que ao passo que ele disse que ele não tinha lugar onde reclinar a cabeça, mas ele encontrou em Betânia um lugar que lhe era agradável. Você ouviu isso, irmão? Olha que curioso isso. É como se ele dissesse, eu posso repousar minha cabeça aqui. Minha divindade e minha humanidade estão em casa nesse lugar. Eu me sinto bem-vindo e respeitado aqui, eu me sinto bem hospedado. Havia algo no ambiente da casa de Marta e Maria, que fazia Jesus se sentir especialmente confortável lá. Eu estou convencido de que o segredo do seu conforto começa com a sua dupla natureza. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Isso significa que ele precisava receber hospitalidade em dois planos. E esse texto de Marcos, capítulo 4, é um texto que a gente conhece bem. Diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus o que, gente? Jesus fazia o quê? Dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Gente, ali nessa citação aqui, vamos lá. A gente pega essa citação. Estava atravessando, estava passando no meio das águas, certo? E Jesus estava fazendo o que dentro do barco? Dormindo. Qual esfera da natureza de Jesus estava ali naquele momento dormindo? A humanidade ou a divindade? Mas ali, vamos enfatizar uma delas, né? Aí vocês quebram a minha mensagem, gente. Legal. Então, levando em consideração que Deus não se canse, não se afadiga, a humanidade de Jesus ali, corrigir, né? Consegui dar um cavalo de pau aqui e corrigir. Quando a gente pega então... Oi, Reis. Mano. Tá certo. Mas quando a gente vê ali que Jesus dormia e estava com a cabeça recostada numa almofada, tá falando de alguém que estava cansado fisicamente, gente. Gente, a gente precisa enxergar isso. Que no nível da humanidade, Jesus se cansou. No nível da humanidade, Jesus teve fome. No nível da sua humanidade, Jesus teve sede. E quem estava cansado precisava fazer o que, gente? Descansar. O texto continua dizendo algo aqui, que os discípulos o acordaram dizendo, mestre, vamos morrer. Eles estão acordando quem ali agora, gente? Percebeu algo aqui? Porque eles estão vendo um homem ali deitado, com a cabeça numa almofada. Só que quando eles vão lá, mestre, a expressão do grego é kurios, que quer dizer Senhor. Então eles não estão chamando o Jesus homem ali, eles estão chamando quem naquele momento?
Eles estão chamando a divindade. O nível da existência do Cristo ali, da divindade. E quando Jesus ele desperta, ele repreendeu o vento e o mar, dizendo, silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Gente, esse texto é um dos, porque teremos inúmeros textos nas Escrituras, mas é um dos textos que traz para a gente uma clara compreensão da dupla natureza de Jesus. No momento ele está cansado, se recuperando. Numa fração de segundos ele se ergue em todo o seu poder e soberania. E a criação reconhece no Filho a voz do Criador. Você ouviu isso, gente? E a criação reconhece na voz do Filho a voz do Criador. A dupla natureza de Jesus ali revelada. Diante disso, quando Pedro e outros despertaram freneticamente o lado humano, sua divindade se levantou e repreendeu o vento e as ondas. E quanto à sua humanidade, Jesus teve fome, sono, se cansou, dormiu, sorriu, chorou, teve aflições, agonia. Gente, atenção a isso daqui. Carecia de amizades, companheirismo, dentre tantas coisas. Por que eu quero frisar isso aqui? Porque teve certa vez que Jesus estava em agonia, em aflição, ele olha para Pedro, Tiago e João e fala assim, subam comigo aqui um pouquinho para orar. Gente, presta atenção. Quando Jesus disse, subam um pouquinho comigo aqui para orar. O que Jesus estava revelando? Eu preciso de gente. Eu preciso de relacionamentos. Eu preciso de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo. Em contrapartida, quanto à sua divindade, operou tantas coisas debaixo da autoridade do Pai Celestial, e certa vez ele mesmo declarou, eu vim do Pai e entrei no mundo, mas agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. E com essa sentença, Jesus está mostrando a sua condição de divindade, a sua divindade. Até o momento, irmãos, tudo em paz, amém? Então não há como falarmos desse lugar aconchegante para Jesus sem trazermos o entendimento de que a gente precisa compreender a dupla natureza do nosso Jesus, do nosso Senhor. A gente tem a tendência de fazer apenas aquilo que a gente gosta para Deus, não é verdade, gente? Mas Jesus fez algo que foi bem desafiador para ele, né? Para que a gente hoje pudesse ter vida e vida em abundância, gente. Então, servir a Cristo, criar esse ambiente aconchegante, precioso para Jesus estar, não necessariamente a gente fazer só aquilo que a gente gosta, mas aquilo que nós podemos fazer, mesmo que vá contra os nossos gostos pessoais. Olha uma nota que eu coloquei na página seguinte aí, para quem estiver acompanhando, senão eu vou ler aqui. Existe tamanha dicotomia entre duas testemunhas que você tem que se perguntar se estavam realmente falando do mesmo culto ou de dois encontros inteiramente diferentes. Como pode ser? Elas estavam no mesmo culto, mas perceberam sob dois pontos de vista radicalmente diferentes. Marta e Maria de Betânia constituem o modelo perfeito para esse ponto, para esses pontos de vista. Ô, gente, honestamente, quando a gente se ajunta aqui, quando a gente se reúne, nós sabemos que o coração da gente é muito diferente um do outro. Cada um tem a sua história, a sua trajetória, seu olhar, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente para com um certo irmão e pergunta, né? Principalmente, é mó barato isso. Principalmente quando a gente vai juntos a algum encontro em outra igreja, uma conferência, um congresso, alguma coisa assim, ou quando a gente recebe alguém em nossa igreja local. Aí é muito comum você ouvir relatos. As pessoas vão nos procurar, vão dar um feedback, vão dar um retorno. Às vezes eu mesmo pergunto, né? E aí, querido, como é que foi pro seu coração? Como é que estão as coisas e tal, tal. E a gente ouve relatos completamente diferentes. A gente vai ouvir certo irmão dizer assim, cara, honestamente, para mim foi uma perda de tempo. Mas a gente vai ouvir de outro irmão falar assim, cara, fui impactado por essa palavra, por essa mensagem.
Porque nós temos no ambiente que a gente fala sobre pluralidade, a gente vai ter Martas e Marias aqui dentro. Vai ou não vai, gente? E se a gente vai ter Martas e Marias, tá tudo bem. Vai ter o dia que a Marta vai sair daqui pulsando por dentro porque foi cheia. E vai ter o dia que a Maria vai olhar e vai dizer... E vai ter o dia que do contrário. E vai ter o dia que vai acontecer o contrário. Faz sentido ou não, irmãos? E nesse cenário, se a gente enxerga que é uma casa em Betânia, tá tudo bem um dia não ser do meu jeito. Porque a minha irmã foi devidamente bem servida e atendida. Amém ou não, gente? Isso é especial pra gente. Olha que legal essa parte aqui. Marta valoriza o lado prático e nem tanto os pormenores do espiritual. Maria parece focalizar quase que exclusivamente a dimensão espiritual, enquanto subestima ou quase despreza os detalhes práticos da vida e do serviço cristão. Eu quero parar aqui e eu quero trazer um relato, tudo bem? Deixa eu trazer um relato aqui. Gente, nós não seremos uma igreja, e eu mencionei isso algum tempo atrás, nós não seremos uma igreja multiministerial. O que é uma igreja multiministerial? Que a gente vai ter ministério de casais, ministério de jovens, ministério de criança, ministério do adolescente, ministério disso, ministério daquilo, e cada um tem a sua visão. Por quê? Porque a visão da igreja é discipulado e proclamação. Lembram disso, irmãos? A gente falou sobre isso. São os dois pontos essenciais da vida de uma igreja. E todas as nossas ações, elas cooperam para sustentar essas duas bases. Quais são as duas bases? Discipulado e proclamação. Tudo bem? Gente, que coisa mais difícil de lidar quando você entra numa igreja multiministerial. E eu vivi isso, e eu lido com isso com irmãos até hoje. Aí vai ter um culto de missões. E aí no culto de missões é uma chatice só de gente dizendo, você tem que ir para a África, você tem que ir para Cuba, você tem que ir para a China. E o raio do vizinho ouvindo suas berrarias, suas gritarias dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes quando a gente é muito enraizado no extremo, seja de Marta ou seja de Maria, o que a gente faz? A gente mata quem é diferente. E aqui ninguém vai matar ninguém, gente. Amém ou não? Até porque já está todo mundo para morrer, né? É ou não é? Olha só. O olhar de Marta, ele é geralmente focado na organização, estrutura física, decoração, atender a necessidade das pessoas, melhoria em como atender ou receber os irmãos. Mas nesse texto nós não temos menção de crise entre Marta e Maria. Vocês perceberam ou não, gente? Nós não temos menção. Eu não quero ser aqui, nós não temos o direito de falar do texto que o texto não fala. Nós não sabemos se é a mesma ocasião relatada agora por Mateus, tudo bem? Nós tínhamos lido primeiramente o texto em que livro? Em Lucas. Nós não sabemos se é o mesmo texto, mas no olhar de Mateus. Nós não sabemos que Jesus foi em Betânia uma única vez. Não, Jesus frequentava Betânia. Nós não sabemos se uma outra ocasião, nós não sabemos. Há indícios de que seja outra ocasião, porque um foi na casa de Marta e Maria. E aqui foi na casa de quem? Simão leproso. Então, aos meus olhos, é uma outra ocasião. Tudo bem? Mas não há menção de crise aqui entre Marta e Maria. Tudo bem? Estão na casa de quem ali? Estão na casa de Simão. Mas nós temos algo acontecendo. Uma mulher chegando e fazendo algo. E o que ela fez? Ela pegou e derramou um perfume precioso sobre o que, gente? Sobre a cabeça de Jesus. Certo? Quero trazer aqui uma compreensão para nós. Marta, o olhar dela era mais estrutural, mas era ela que preparava as refeições para Jesus. Era ela que preparava a toalha, a cama, a almofada. Tudo bem ou não, gente? Era ela que preparava. Maria, em contrapartida,
O olhar dela é para se lançar na adoração, mostrar paixão, demonstrar por meio de palavras e gestos o quanto ela apreciava a presença de Jesus, o Cristo, ali com eles. E com suas ações, Jesus foi adorado por sua divindade naquele lugar. Só que tem uma coisa que é importante a gente ouvir e ter conhecimento. Existe um termo que é o nardo, né? Esse termo nardo é um termo sírio, na verdade, um termo persa. E esse termo é usado para um perfume extremamente importante, especialmente para a mulher. Eu quero aqui fazer um comentário. Todo homem, a gente fala isso, né? O homem tem maior dificuldade de amadurecer do que a mulher. Todo mundo já ouviu isso ou não? Mas por que a gente diz isso? Porque a mulher ela tem uma marca biológica da transição para, digamos entre aspas, para a vida como mulher de verdade. Qual é essa marca da transição que a mulher tem? É a chamada menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação. É quando ela transiciona de uma menina para se tornar agora biologicamente pronta para gerar uma vida. Tudo bem? Inclusive, né, aos pais, mães de meninas aí, para a gente ter o zelo de não afirmar que você virou mulher, né? O corpo está biologicamente preparado para gerar uma vida. Mas o virar mulher, ou se tornar mulher, fala de ter maturidade para gerar uma vida. Amém, gente? Que às vezes os pais de meninas avacalham a vida das meninas quando fazem isso. Porque aí antecipa uma fase que não deveria ter antecipado. A fase da maturidade. Tudo bem, irmãos? E diante desse cenário, o que acontece? Quando havia menarca, a primeira menstruação, os pais começavam a juntar recursos e começavam a comprar, porção a porção, um perfume caríssimo, para que aquela menina, quando chegasse na noite de núpcias, na semana que precede o casamento, ela tivesse um tempo de preparação em perfumes, para perfumar a sua pele, para a noite de núpcias. Você está entendendo como é que funcionava na época ou não, gente? Então imagine que quando Maria, ela pega um frasco de alabastro, alabastro aqui fala de uma espécie de mármore refinado, com nardo puro, ou seja, um perfume que foi comprado de qualquer forma ou não? Um perfume que foi adquirido em pequenas porções para o dia de um casamento, que era, na época, o ápice da vida de uma mulher. E agora ela pega esse frasco de perfume, de nardo, ela vai e joga sobre quem? Sobre a cabeça de Jesus. Ela lhe escorre para os pés. Porque na época ela unge a cabeça e lava os pés com água. Mas ela quebrou o vaso, jogou todo o nardo. Então ele vem pela cabeça e atinge até o que, gente? Os pés. Só que quando ela faz isso, o que ela entregou para Jesus, gente? Ela simplesmente disse: o que o Senhor tem como propósito é maior do que o meu sonho, é maior do que o meu projeto, é maior do que o meu pensamento, é maior do que o meu planejamento, é maior do que qualquer coisa. Só que isso ainda mostra uma outra coisinha. Sabe qual outra coisinha que mostra? Que Maria não era tão extremada só na questão da devoção, porque ela estava se preparando para um dia poder se casar. Então ela também tinha uma veia de preparação. Então ela não teria nardo para oferecer ao Cristo. Faz sentido, gente? Sabe o que isso nos ensina? Que enquanto a gente tem que ter o olhar para as questões como Marta cuidava da estrutura, a gente não pode abrir mão de ter um coração como Maria, capaz de pegar tudo que tem e jogar aos pés de Jesus. De colocar a nossa esperança nele. Diante disso, gente, ainda tinha ali a presença de Lázaro,
que como irmão delas, pôde proporcionar a Jesus sua amizade e companheirismo em pontos que a ponto de outros anunciarem. Lembra quando Lázaro adoeceu para a morte? Qual foi a fala das pessoas que foram a Jesus levar a notícia? A fala deles foi: Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Então isso fala de um Jesus que tinha amigos, gente. Amém? Betânia é um lugar de amigos. Pode deixar, mano. Não incomodo, não. Diante disso, gente, quero trazer aqui uma palavra para nós, assim. O que é uma vida pessoal como Betânia? Uma vida pessoal como Betânia é alguém que oferece ao Senhor serviço, alguém que oferece ao Senhor adoração e alguém que oferece ao Senhor confiança de o Cristo olhar para nós e dizer assim: eu posso confiar a Ele tesouros, eu posso confiar a Ele dons, posso confiar a Ele encargos. Como rei, muito bom. Muito bom. Eu ia mencionar para frente, então já quero aproveitar que você falou isso, Nath, trazer agora aqui já uma informação. Jesus morreu perto de que horas? Perto das 3 da tarde, certo? Naquela época, o sepultamento era sempre feito no mesmo dia da morte. Porque embalsamar e perfumar um corpo era algo para alguém mais abastado. José de Arimateia, a pessoa que tomou o corpo morto de Jesus para sepultá-lo, ele era alguém influente na época. E há indícios, tanto nas escrituras quanto históricos, até por causa da cronologia que nós temos, da morte de Jesus, e assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, convém que o Filho do Homem esteja passando pela mesma coisa e tal. Jesus foi sepultado no mesmo dia. E eles teriam até o entardecer para fazer isso. E se era até o entardecer, não haveria tempo hábil de perfumar o corpo de Jesus antes dele ser sepultado. Por isso, quando Jesus foi ungido por Maria de Betânia, Jesus já anunciou, dizendo: porque ela está preparando o meu corpo para ser sepultado. Porque não haveria tempo hábil para se fazer isso. Amém, irmãos? Diante disso, quero trazer algumas informações finais aqui para a gente. Jesus, curiosamente, ele passa alguns dias, passa os seus dias em Jerusalém, passando por inúmeros povoados, e em Lucas 19, de 28 a 31, nós vemos que Jesus ele passa por Betânia e Betfagé e parte a caminho de Jerusalém, para aquela que nós conhecemos como a entrada triunfal, onde o povo clamava: bendito é o que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal de Jerusalém tem como ponto de partida um simples vilarejo, um lugarzinho chamado Betânia, Betfagé, porque naquele lugar a divindade e a humanidade dele foram compreendidas. Um pouco à frente, após a sua morte e ressurreição,
passa um tempo entre os discípulos e os leva a Betânia, onde é levado aos céus diante de todos. Me parece que o próprio Jesus escolheu rever os seus amigos e se despedir deles antes de ir para o Pai. Quis deixar uma mensagem de encorajamento. E também revela sua preocupação em olhar para os pobres e doentes, lhes deixando uma esperança de que um dia ele vai voltar. Olha que especial, gente. Jesus morreu, o terceiro dia ressuscitou. Passou quanto tempo aqui entre nós? 40 dias. E se você pegar Lucas 24, no início do capítulo, ele estava a caminho de Emaús, onde 2 discípulos tinham ali a oportunidade de caminhar com ele, o coração queimava, mas eles não o reconheceram. Jesus vai e faz o quê? Parte o pão. Quando parte o pão, os olhos se abriram e Jesus fez o quê? Desaparece. Eles correm para Jerusalém. Então olha que interessante, eles saem ali de Emaús e correm para onde? Para Jerusalém. Quando eles estão em Jerusalém, relatando o que tinha acontecido, que o mestre tinha ressuscitado, Jesus aparece. Então Jesus apareceu em Jerusalém, está chegada a hora dele ir embora. Só que antes dele ir embora, quando você pega Lucas 24, 50, diz que então Jesus os levou para fora, até Betânia. E eu fiquei me perguntando assim, gente, mas se Jesus veio, essencialmente, a cidade de Deus é chamada de a nova o que, gente? Jerusalém. Por que Jesus sai de Jerusalém e vai passar onde? Vai para Betânia agora, um vilarejo. E erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu que enquanto as abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Sabe o que me chamou a atenção? Todas as vezes que a gente lê Mateus capítulo 24, que fala sobre o dia do julgamento do grande trono branco, fala sobre aqueles que serviram ou não os seus pequeninos. Os irmãos lembram dessa expressão? Aqueles que tiveram fome e receberam de comer. Aqueles que tiveram sede e receberam de beber. Aqueles que estavam nus e foram vestidos. Alguns doentes que foram amados e cuidados. E de fato Betânia simboliza a cidade dos pobres. Como última ação, ressurreto aqui na terra. E Jesus está deixando um recado para nós. Qual o recado? Eu só quero lembrá-los que é para eles aqui. Eu quero que vocês tenham olhos. Não é sobre o lugar geográfico, mas sobre o tipo de gente que deve ser servida. Aqueles que carecem e aqueles que estão enfermos. Amém, gente? Finalizando, estamos diante de um convite do Senhor nos níveis pessoal e coletivo de vivermos como aqueles irmãos em Betânia. Individualmente, precisamos nos dedicar a não vivermos nos extremos, escolhendo apenas aquilo que nos agrada. Lembre, toda forma de serviço é adoração. Irmãos, eu quero reforçar isso. Toda forma de serviço é adoração. Até mesmo aquelas formas em que somos menos inclinados. Por isso, sejamos aqueles que assumem tanto as demandas de serviço, o trabalho braçal, quanto as demandas de expressões de adoração espontâneas por meio de canções, meditação nas Sagradas Escrituras e das orações. Então, em nível pessoal, irmãos, que sejamos esse lugar aconchegante para Jesus. Como igreja local, e agora eu quero falar como igreja local, nós temos muito o que avançar. Porque nós não somos ainda isso que o texto traz. Vocês concordam com isso, gente? Amém? Nós não somos ainda dessa forma. Que possamos nos tornar
esse lugar de adoração, serviço e comunhão. Adoração representado por Maria, serviço representado por Marta e comunhão sinalizado e simbolizado por Lázaro. Que possamos ser esse lugar aconchegante para que os filhos do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo sejam amados, cuidados e edificados à imagem de Cristo. Amém, gente? Que tenha em nosso coração uma postura como Marta, em alguns momentos, Maria em outros, e Lázaro também, para que a gente possa ser esse lugar que Jesus encontra um ambiente para reclinar a cabeça. Amém, gente? Queria que a gente pudesse juntar assim umas 4, 5 pessoas para a gente orar por esse compartilhar de hoje, amém? A gente pudesse juntar aí, ou assentados ou em pé, como vocês preferirem. Queria queimar uns 5 minutinhos, a gente orando, clamando ao Senhor para que aquilo que nós acabamos de compartilhar seja gerado, seja produzido em nós.